amigos, bom dia. Hoje a luz um pouco baixa, vou tentar não falar tão alto porque eu tô com a cabeça em frangalhos e passando por uma enxaqueca. Mas ao mesmo tempo eu achei que seria importante registrar esse momento para eu saber que antes das coisas ficarem bem como eu acho que elas vão ficar, elas estavam um pouco complicadas. Então hoje é um study vlog, um vlog de estudos para quem tem enxaqueca e a cabeça cansada. E como eu tenho os dois, eu achei que seria bom vir com propriedade no assunto para falar. Como vocês viram, eu tô no meu quarto, né? Pela parede de duas cores, vocês já entenderam. E no começo do vídeo eu tava tomando um chá no meu clássico copo de gatinho, que é o copo oficial do chá de Marcela. A gente só faz chá aqui porque daí a chance de ficar com o gosto no copo, mesmo sendo de vidro, ele é grande, né? Então a gente sempre faz aqui para não ter erro. Nada mais é tomado nesse copo, só o chazinho. Então tudo bem. Vou fazer uma prova, por incrível que pareça, depois de 2019, que foi quando eu terminei a faculdade, e 2020, que foi quando eu fiz a minha formatura, literalmente um mês antes da pandemia estourar no mundo. Eu achei que nunca mais eu ia estudar, fiz um ou outro curso por aí, mas parar para estudar para um concurso público eu nunca me imaginei. Então o vlog de hoje vai ser mais, assim, sucinto, mais baixinho. Sucinto não vai ser porque eu falo muito, mas vai ser um pouco mais luz baixa, conversinha, com algumas dicas. Não que eu seja uau, concurseira entendida, de fato não sou, mas eu sei como é chato tu querer correr atrás de alguma coisa, querer estudar, querer provar pra ti mesmo que tu consegue, que a tua cabeça ainda funciona de alguma maneira, e no dia seguinte aí só todo o teu planejamento, tu acordar com dor, com enjoo, passando mal e se sentindo assim, só a capa da gaita. Como que eu tô me organizando pra conseguir minimamente estudar e não ter um piripaque? Eu tenho um mês entre um pouco de estudo, o mínimo que eu consegui, e a realização da prova. Não é muito tempo, mas é o tempo que eu tenho. Como que eu comecei a me organizar? Eu criei pastas no Drive, chamada Leitura Concurso, se eu não me engano foi esse o nome, onde eu subi o edital, onde eu subi toda a documentação necessária para saber o que eu precisava estudar. De lá, eu comecei a sublinhar no documento o que realmente me importava para a área que eu ia prestar a prova, porque são várias vagas de coisas distintas, e aí na que eu me inscrevi tinha bloquinhos separados, o que facilitava a leitura. Separei bonitinho, sublinhei dentro do PDF, mas eu não sou uma pessoa que aprende lendo em telas. Eu preciso de papel e caneta, não sei se isso é uma coisa muito millennial da minha parte, mas eu preciso de papel e caneta para conseguir estudar. E assim eu fiz. Eu escrevi 3 páginas, frente e verso, com caneta colorida, com marca-texto, com coisinha bonitinha para puxar minha atenção e se tornar uma coisa que eu gosto de fazer. Hoje eu acordei com enxaqueca e eu preciso continuar estudando. Então eu decidi que eu ia partir para videoaulas, que eu não fico necessariamente olhando para a tela, eu encaixo um fone de ouvido no meu celular, coloco ele no meu bolso e vou fazendo o que eu preciso fazer enquanto eu escuto a aula. A minha ideia é anotar no papel os conceitos principais do que estiver sendo passado nessa videoaula, mas forçar o mínimo possível a minha cabeça, no sentido de forçar os meus olhos mesmo. Ler em telas pode ser funcional para vocês, anotar super funciona para mim, só que eu percebi que isso está destruindo a minha mente. Então eu vou tentar fazer um combo para que fique um pouco mais leve o aprendizado. Vou escrever o que precisa no papel para eu memorizar, para eu olhar e aprender, porque é o jeito que funciona para mim. Mas vou usar muito de videoaulas. Beleza, Karina, que videoaulas são essas? Eu olhei o edital, pincelei os assuntos principais, e aí conforme eu vou lendo e percebendo que eu não sei nada sobre determinado assunto, eu vou pegar esse assunto, vou até o YouTube e vou falar, por exemplo, um dos temas.
Arquivologia para concursos. Informática para concursos. Esse ano eu li que essa banca, que é a Legale Concursos, vai cobrar o Windows 11. O meu notebook, que é o da tela verde e rosa, que está passando por situações que logo ele vai parar de ligar, ele tem só o Windows 10. Eu não sei como é que é o Windows 11 ainda. Então eu tenho que ler, e eu já vi ontem uma aula sobre isso, algumas questões que cobram o Windows 11, o que exatamente cobra, como que funciona, para eu ter esse conhecimento mínimo. Uma coisa que funcionou para mim também foi ir anotando a quantidade de questões que cada matéria vai ter e o peso de cada uma, para eu estudar um pouquinho de cada, mas saber aonde que eu tenho que de fato me focar, que são as questões de conhecimento específico da área e as questões de português, se eu não me engano, e uma outra coisa de outros assuntos. Mas, por exemplo, lógica e informática para concursos. E outra questão que era desenvolvimento urbano, se eu não me engano, que é um dos temas. Vale um pouco menos, tem menos questões sobre isso, então eu não preciso ler tanto sobre. Não sei se vocês estão ouvindo, mas a Mel tá aqui do lado se coçando. Talvez tenha dado algum barulhinho. Então é isso que eu tô fazendo, para poder estudar sem chegar só ao pó da rabiola daqui a um mês, no dia da prova. Eu tô tentando separar assim, eu anoto um pouquinho no caderno, aí eu escuto a videoaula, aí beleza, paro, volto para os arquivos do Drive, busco exatamente o assunto que eu tenho que ler sobre, e aí eu sublinho, para que eu possa memorizar aquilo mesmo e aprender o conceito, e não chegar daqui a um mês em branco, completamente de paraquedas na sala de prova, para que pelo menos eu tente, para que pelo menos eu saiba que eu tentei de alguma forma, mas sem ultrapassar os meus limites. Então, assim, não é para ser um vlog super longo esse aqui, mas eu quero, de certa forma, deixar isso registrado para mim e falar contigo também, que eventualmente seja uma pessoa que sofre de enxaqueca ou que tá com a cabeça extremamente cansada, mas que não quer deixar pra lá coisas que tu gostaria de pelo menos tentar e descobrir se tu consegue. Eu adoraria que eu pudesse passar nesse concurso, seria assim, nossa, de muita ajuda mesmo, mas são milhares e milhares de inscritos, segundo notícias que saiu essa semana, mais de 14 mil pessoas se inscreveram nesse concurso. Então, é bem concorrido, mas eu quero pelo menos ser uma dessas 14 mil que tentou. Então, esse study vlog é mais para ser um vlog de incentivo e de mostrar o que eu tô fazendo, porque eu comecei a entrar numas de eu não vou mais postar no YouTube, porque o meu conteúdo não é tão bom como de essa ou aquela pessoa. E não queremos isso. Aqui tem que ser a vida como ela é. E se nesse momento eu tô aqui destruída, com dor, mas ainda assim tentando estudar e trazendo algo sobre isso, é isso que vai ser. E eu espero que tu que tá aí estudando e eventualmente clicou nesse vídeo consiga agora com essa ideia das videoaulas, de não ultrapassar o teu limite, não faça como eu, que eu tava escrevendo e sentindo essa mesma dor no pescoço e percebendo que a minha nuca estava começando a arder, que já era o indício de que eu ia ter enxaqueca em algum momento. E eu continuei, porque eu tinha que continuar estudando. E as coisas não são assim. Pessoa completamente destruída, em frangalhos e sem saúde, não consegue sair de casa para fazer a prova, não consegue sair de casa para fazer mais nada. Então, morto não faz prova, né? Então é bom a gente pensar um pouco na saúde também e ir aos pouquinhos. Eu tenho só um mês para estudar. Tudo bem, eu vou estudar o que for possível, o que a minha cabeça conseguir armazenar, e eu não vou transformar isso, e eu quero que tu também pense nisso e não transforme a tua vida no... A prova é a tua vida, sabe? Não é. Tu vai ir lá, tu vai fazer a tua prova, tu vai fazer esse teu teste importante que tu tá estudando, e a tua vida vai continuar. Tu passando ou não, a tua vida vai continuar. Então,
Eu lembro de quando eu fiz Enem, vestibular, eu acho que eu fiz 2 vestibulares na minha vida. Eu fiz 3 Enem e eu fiz um ENAD. E eu ficava desesperada, em choque, assustada, com medo, achando que se eu não passasse nisso, era um fracasso a minha vida. E não é. Não é. Então, assim, pelo menos eu me inscrevi, pelo menos eu tô interessada em fazer. Então, boa sorte pra ti, boa sorte pra mim. E tomara que as coisas deem certo no sentido de que a gente passe por isso. Mas se não passar, pelo menos tu foi até lá e fez. Tu se interessou por isso, sabe? Oi, gente, queria fazer um registro aqui só. Hoje já é outro dia, apesar de eu estar com esse moletom das gravações anteriores. Mas é outro dia e hoje eu consegui e ainda tô estudando para esse concurso. E Karina, do futuro, que estiver assistindo isso, eu queria te dizer que tá legal de estudar. Tu descobriu que é um assunto que te interessa, não tá maçante, não tá cansativo, tu tá encontrando 1 milhão de videoaulas para conseguir aprender a matéria sem ficar com dor de cabeça. Então, meus parabéns, tu arrasou na escolha de vídeos. E eu só queria registrar que eu tô feliz de estar estudando. Nunca pensei que eu ia falar essa frase na minha vida depois de tanto tempo. Então, fica aí o registro. Hoje é 4 de abril. Daqui, literalmente, um mês é a prova do concurso. E tu descobriu que tá divertido estudar. Então, boa sorte pra gente. Mais um dia me gravando. Hoje eu estudei de novo pra prova do concurso. Nossa, meu cabelo tá um horror, mas não vamos pensar nisso. Eu fiz 3 simulados de arquivologia, de português e de informática. Eu fui bem, relativamente, acertei metade ou mais das questões de cada tema, então tá bom. No sábado eu também estudei bastante, escrevi muita coisa, aprendi muita coisa, tanto que no domingo eu acordei passando mal de dor de cabeça. Aparentemente eu não aprendi nada comigo mesma nos outros vídeos, mas beleza. E é isso, só mais um registro. Hoje é 7 de abril, falta menos de um mês para a prova agora. E hoje eu tô aprendendo lógica e um pouquinho de informática. E tô finalmente aprendendo conceitos de lógica, tá? Nunca aprendi isso na escola e agora em 2 vídeos de menos de 20 minutos eu aprendi. Então tá ótimo. Por hoje é isso. Oi, gente. Hoje é 22 de abril, uma terça-feira. Passou o feriado de Páscoa, passou Tiradentes. E a imagem tá estourando aqui na televisão, pelo visto. Eu tô gravando na sala porque a Mel tá dormindo no chão do meu quarto, na caminha dela. Passou um pouco mal, então eu não queria ficar conversando em cima da cabeça dela. Hoje eu tô feliz e triste em relação ao concurso que eu tô estudando para fazer, porque saiu mais um edital e eu tô feliz pelo lugar que vai ser, que é a faculdade onde eu me formei. E também porque vai ser num bloco onde eu fiz psicologia por 1 ano e meio. Então eu me senti meio acolhida, porque vai ser num lugar que eu já sei o caminho e que é no meu primeiro bloco de faculdade, antes de eu largar a psicologia e fazer jornalismo. Então fiquei feliz por isso e porque vai ser às 9 da manhã. Eu queria muito que a prova fosse de manhã, porque eu detesto ter que acordar e ficar esperando a parte da tarde para resolver qualquer coisa, que eu fico mais nervosa e pensando besteira. Prefiro só acordar, tomar um café e resolver o problema que eu tiver que resolver. Com tudo, sempre foi assim. Fosse um estágio, uma consulta médica, se eu puder escolher o horário, eu vou escolher de manhã, porque daí, depois do meio-dia, eu tô livre. Então, é isso. 4 de maio, 9 da manhã, estarei fazendo a prova de concurso público. E essa é a parte que eu tô feliz. A parte que eu tô triste é porque hoje eu comecei a me sentir ansiosa com isso. Me senti incapaz, me senti com medo de ir mal, me senti
não sei, não burra, mas com a sensação de que talvez eu não consiga. E isso me pegou um pouco, porque eu sabia que em algum momento isso ia chegar, mas não achei que chegaria 12 dias antes da prova. Então, isso me pegou um pouco desprevenida, pode ser que seja porque, sei lá, eu tô com medo, enfim, é uma coisa grande, vai ser uma coisa bem grande na cidade. Tanto que vai ter provas que vão ser de manhã e no mesmo dia vão ter provas às 2h30 da tarde para poder comportar todo mundo que está inscrito nas vagas diferentes, né, nos cargos diferentes. Ao mesmo tempo, eu tô tentando me acalmar, pensando que eu tô estudando, que eu tô lendo, que eu tô indo atrás, eu não tô me matando de estudar, mas todas as mais de 30 videoaulas que eu tinha deixado salvo no YouTube eu já assisti. Eu já fiz simulados, eu já vi provas antigas, eu já vi uma prova de... Nossa, dessa vez foi bem pior, né? Eu já vi uma prova antiga que a minha irmã fez, de um concurso que ela prestou também. Eu já vi várias coisas, só que eu continuo achando que não é o suficiente, que eu não tô estudando o suficiente. Então eu tô com medo hoje. Eu espero que esse medo passe e que eu volte a me sentir confiante, que eu volte a sentir a alegria que eu senti hoje de manhã quando saiu o horário e o lugar da prova. Mas acho que é normal estar se sentindo assim também. Eu não consigo nem olhar direito pra câmera, eu tô olhando de um lado pro outro. Mas é isso, pra deixar registrado mais esse pedaço. Toda vez que eu venho falar com vocês, ou eu tô com moletom azul ou vermelho, né? Mas tudo bem, a máquina de lavar tá aí pra isso, né? Não tô usando roupa suja não, tá tudo lavadinho. E eu acho que pra esse vídeo vai ser isso aí. Tô um pouco impaciente comigo mesma, porque eu parei de gravar pro YouTube nesse meio tempo. O meu último vídeo até o momento foi aquele falando mal do LinkedIn. E eu não postei mais nada, porque eu não gravei mais nada. Não me animei em gravar mais nada, porque eu fiquei nervosa com isso do concurso. Então eu não sabia mais o que fazer ou o que falar. Esse foi o único registro que eu fiz antes da prova. Era umas 10 para as 8 da manhã, eu tirei uma foto para eu saber como é que eu tava antes do concurso ser feito. Também de moletom, só que dessa vez preto. Pronta para ir a pé até a prova do concurso público. Então esse é o único registro do momento. Eu assim, 2 canetas Bic, uma garrafa d'água e um sonho. Oi, gente. Voltei depois de muito tempo. O último vídeo foi pintando aquela mandala, colorindo bonitinho, com um jazz de fundo. Mas nos últimos mais de 30 dias eu tava gravando todos esses vídeos que apareceram aí antes de eu aparecer aqui agora. De moletom roxo, não de moletom azul, nem de moletom vermelho. Mas eu vim aqui para falar para vocês, depois de todos esses vídeos da preparação para o meu primeiro concurso, que hoje, quando eu tô gravando, já é 8 de maio, o que significa que passaram 4 dias desde que eu fiz a prova. E eu passei. Eu passei no primeiro concurso público que eu resolvi fazer na minha vida. E eu tô muito feliz. Claro que eu não sei se eu de fato vou ser chamada, porque ainda não saiu a lista de classificação. São só 200 primeiros que vão se classificar. E desses 200, eu sinceramente duvido muito que a prefeitura vai chamar todos para trabalhar em escolas. Nem existe tudo isso de escola suficiente na cidade, apesar de ser uma cidade com mais de 500 mil habitantes. Vamos ter um pouco de noção da realidade também, né? Mas eu passei, apesar de no primeiro dia que saiu o gabarito eu ter tido a certeza absoluta de que eu não tinha conseguido, porque eu tava tão nervosa lendo o edital que na minha cabeça era muito nítido que eu não tinha passado. Eu entendi que eu precisava acertar
50% das questões de conhecimento geral e 50% das questões de conhecimentos específicos. Quando, na verdade, não era isso que o edital falava. E eu tinha lido 1 milhão de vezes a mesma frase e eu sempre entendia errado. Eu precisava, de fato, acertar metade das questões de conhecimentos específicos para secretário de escola. Tinham 16 questões, eu obrigatoriamente precisava acertar 8. Eu acertei 12. Então, nessa parte eu fui muito bem, eu arrasei, eu tenho que reconhecer o mérito aqui de que eu consegui. Mas, nos conhecimentos gerais, tinham outras 24 questões. Eram 40 no total. Então, na minha cabeça era nítido que eu precisava acertar 12 questões de conhecimento geral. Mas não era 50% da quantidade das questões, era 50% da pontuação total da prova. É como se a prova valesse 100 e eu precisasse, somando o ponto de cada questão de conhecimento geral com os pontos de cada questão de conhecimento específico, eu precisava ter no mínimo 50 para passar. E até o presente momento, desse dia 8, a minha pontuação é 60,25. O que significa que eu passei, pelos pontos que precisava ter, eu passei. Por que eu digo até o presente momento? Porque hoje é o último dia para interpor um recurso para a banca que fez o concurso, para tu falar, eu acho que essa questão aqui tem que ser anulada por isso e isso motivo, ou eu acho que a resposta dessa pergunta aqui é a alternativa tal e não essa outra alternativa que o gabarito colocou. Então tinham 3 dias, 6, 7 e 8 de maio, para fazer essas solicitações e eu coloquei 4 recursos. Descobri que poderia colocar recurso para cada uma das questões, então se alguém assim quisesse revolucionar muito, tinha a opção de colocar 40 recursos, um recurso por questão. Eu enviei 4, na esperança assim, de que pelo menos um ou outro fosse aceito, porque aí mesmo sabendo que agora eu já passei pela pontuação, isso poderia aumentar a minha nota, porque se de fato eles constatarem, não, realmente essa questão vai ter que ser anulada, todas as pessoas que fizeram essa prova ganham esse ponto da anulação. Então, antes de eu perceber que eu tinha passado, eu ia interpor recurso para que eu chegasse a pelo menos mais um acerto. Que das 12 questões que na minha cabeça eu precisava acertar para ser a metade de conhecimento geral, eu acertei 11 e eu fiquei maluca. Eu fiquei, assim, numa indignação que eu não consigo colocar em palavras. Imagine o Gil do Vigor quando ficava muito puto no Big Brother. Mentalmente eu tava assim. Eu não conseguia acreditar que das 24 eu precisava acertar 12, e eu tinha acertado 11. Não cabia em mim esse pensamento. E aí foram 24 horas me sentindo muito mal, me sentindo assim desacreditada da humanidade, pensando, meu Deus, eu estudei mais de 30 dias, eu vi mais de 30 videoaulas, e eu li o edital do começo ao fim, e eu estudei por fora outros materiais além dos vídeos. Não é possível! E eu fiz meditação guiada, e oração disso e daquilo, e tentei me concentrar. Nem o show da Lady Gaga eu assisti inteiro, porque no dia seguinte era a minha prova de manhã. Eu vi só o primeiro ato do Gaga Cabana. Eu não assisti o show todo, porque eu ia acordar de manhã cedo para as 9 horas fazendo a prova. A minha cabeça, ela tava uma bagunça que perdura até hoje, o dia de hoje. Eu ainda tô um pouco confusa mentalmente, eu ainda tô assim sentindo muita dor de cabeça, de vez em quando me dá umas leve labirintite, de tão perturbada que eu fiquei. Mas, aí, nesse meio-dia e meio, 1 da tarde da terça-feira, dia 6, minha irmã me mandou uma mensagem do trabalho dela falando, tu passou sim no concurso, porque daí ela reviu o edital. E pessoas que trabalham com ela também tinham feito a prova e foram fazer os cálculos. E daí veio essa parte de, tá, vamos ler com calma, não era 50% das questões, era 50% da pontuação total da prova. E aí eu percebi que eu tinha tirado 60,25, eu tô olhando pro lado, porque eu tô com um caderno de prova aqui do meu lado. Então eu passei no primeiro concurso público que eu fiz na minha vida.
E mesmo que eu não seja chamada, não vá de fato trabalhar, é para uma vaga de secretário de escola. E mesmo que não me chamem para lugar nenhum, só de eu ter feito, eu ter me esforçado tanto e eu ter percebido que a minha cabeça ainda funciona, porque é uma dúvida recorrente que eu tenho comigo mesma, de que eu não sou mais inteligente, de que a Karina inteligente do colégio e inteligente mais ou menos na faculdade tinha acabado. Não existia mais, que a Karina pós-pandêmica estava só a casca. A cabeça já tinha abandonado há muito tempo, por diversas razões. Eu achava que eu já não era mais inteligente, de que, sabe, esse barco já tinha passado, já tinha partido. E aí fazer uma prova de concurso público com mais de 2.000 pessoas inscritas para a mesma vaga que eu, fora todos os outros inscritos em outras vagas que fizeram prova no mesmo dia, me fez ver que eu consigo ainda, que eu ainda tenho capacidade. Então, mesmo que não me chamem para nada, que eu não seja classificada e não vá trabalhar nesse cargo, o esforço que eu tive e eu me percebendo, aprendendo coisas, vocês devem ter visto em outros videozinhos aí ao longo desse, eu falando que estava divertido estudar, de que eu estava aprendendo, de que coisas que eu não aprendi na escola, eu aprendi numa videoaula no YouTube em minutos. Foi muito bom para ver que eu consigo ainda, se eu quiser, se eu botar um esforço nisso, se eu me empenhar, eu consigo. Então foi, assim, a tarde daquela terça-feira que eu descobri que eu tinha passado, deixou muito mais leve. E agora que eu acabei de enviar os recursos todos que eu queria para as questões, a primeira coisa que eu pensei ontem, quando eu enviei o último recurso dos 4 que eu queria, era: meu Deus, eu vou voltar a ler. Meu Deus, agora eu posso voltar a assistir uma série. Porque eu tava me cobrando tanto que nos poucos momentos de descanso mental que eu me dava, eu tava me sentindo culpada. Porque chegou vários momentos em que me dava dor de cabeça, em que eu não conseguia mais prestar atenção. Tiveram vários dias que eu não estudei absolutamente nada. E aí eu me sentia mal por não estar estudando nada. Eu tentei repassar os conteúdos um dia antes da prova. Eu acho que isso só pesou mais na minha cabeça. Então, eu me cobrei absurdamente. Eu acho que nenhuma agiota me cobraria tanto, sinceramente. Mas, no final das contas, eu consegui passar. Consegui mais do que os 50 pontos que precisava. E agora é esperar para ver o gabarito oficial, final, assim, definitivo, se vai ter alguma mudança nas questões, na minha pontuação. E acho que o final mesmo da classificação ainda vai demorar 1 mês ou 2. Mas esse vídeo vai terminar por aqui, com essa grande jornada do herói, que foi eu conseguindo passar num concurso público. E é engraçado eu estar gravando isso agora, porque teve um comentário em algum vídeo meu, acho que foi no do LinkedIn, que uma pessoa comentou que eu deveria investir em concurso público, porque eu estava muito frustrada naquele vídeo do LinkedIn. Cada vez que eu abro essa rede social, eu me frustro de novo. E foi curioso uma pessoa falar que eu deveria investir em fazer concursos públicos, que seria mais estável para mim quando eu passasse, fosse chamada. Porque na época eu já estava estudando para esse concurso. Mas eu queria deixar para contar isso num vídeo e esperar acontecer, porque eu sou essa pessoa, não queria contar que eu estava estudando, não queria contar que ia acontecer a prova, eu queria deixar para vir aqui e falar que eu tinha passado ou não. E aí no dia que eu achei que eu não tinha passado, eu pensei, ai, não queria contar isso no vídeo, eu vou ficar com vergonha, vai ser um desfecho tão ruim. Mas aí no dia seguinte tudo mudou e eu descobri que eu tenho que me acalmar para ler o edital, para eu não ler errado. E aí tô vindo contar pra vocês que eu passei. Então, é isso, deu certo. Espero voltar agora a postar mais no YouTube, porque eu sinto que quanto mais tempo eu passo sem postar aqui, mais eu me distancio do que eu queria fazer, que era vir aqui e conversar. Às vezes eu sinto que, tipo, se perdeu o meu propósito e que não é importante nada que eu falo aqui. Mas esse vídeo vai ser importante para eu poder ver no futuro e pensar, olha lá. Olha lá que bonitinha estudando e passando, mesmo que não seja chamada, sabe? Então é isso, gente. Eu consegui. E agora eu tô podendo contar pra vocês que deu certo.
Não sei se eu vou fazer algum outro vídeo, de repente menorzinho, falando como eu estudei, que técnicas eu usei, porque não é nada mirabolante, não quero ser coach de ninguém, sabe? Só, de repente, falar, tipo, tu que nunca passou num concurso ou nunca fez um na vida, vem comigo, venha ver o que eu fiz, porque não é nada mirabolante, eu só olhei o edital e pesquisei videoaulas no YouTube, mas tudo bem. Também, se eu quiser fazer um vídeo menorzinho explicando, eu acho que pode ser útil. Né? Ninguém vai assistir esse vídeo até o final, mas eu precisava fazer ele porque eu queria dividir isso com quem está assistindo e com a Karina do futuro, que vai rever esse vídeo com certeza, porque eu sou essa pessoa. Eu revejo os meus stories, porque eu não vou rever os meus vídeos no YouTube. Então é isso. Obrigada por quem assistiu até o fim. Se quiser se inscrever, caso não seja inscrito, por favor, se inscreva. Muito obrigada já antecipadamente. E é isso, assistam os outros vídeos. O vídeo anterior sou eu pintando uma mandala e ficou bem assim, good vibes, bem uma coisa que eu precisava fazer. Naquele vídeo eu até falo, né, a minha voz por cima do desenho falando que eu tô estudando e que eu tô lendo. Assim, vem aí alguma coisa. Era isso, era eu estudando pro concurso. Então é isso aí, gente. Até a próxima. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.